A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Evangelho escrito por João, capítulo 12, versículo de número 26. João 12, versículo 26. Está escrito assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. É muito prazeroso chamar Deus de Pai, e é muito satisfatório ser chamado Filho de Deus. Mas uma coisa Deus também busca nesta terra: aqueles que estejam dispostos a servi-lo. Porque além de filho, nós também devemos ser servos de Deus. E Ele está dizendo: se alguém me serve, siga-me. Onde eu estiver, ali também o meu servo estará. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Uma das frases que repetimos em orações é: Senhor, me honra. Jesus disse o que devemos fazer para que o Pai venha nos honrar: devemos servir a Deus. Servir a Deus é só vir na igreja? Não. Servir a Deus é algo muito maior do que frequentar uma igreja. Independente se é uma denominação evangélica como essa, católica, como a grande maioria dos brasileiros hoje, servir a Deus é algo muito maior do que frequentar um culto, do que ter uma igreja. Servir a Deus é renúncia, servir a Deus é lutar contra o pecado, servir a Deus é lutar contra o mundo, servir a Deus é lutar contra o diabo, servir a Deus é lutar contra si mesmo. E é servos que Deus está em busca, não apenas de frequentadores de salões consagrados à igreja. Quem entende isso? Você crê nessa palavra? Então eu leio o versículo 26 e eu peço gentilmente que todos que comigo estão na Paz e Vida Segue no Rio Grande do Sul leiam após mim em bom tom e alta voz. Vamos lá. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Vamos servir a Deus? Desocupa as mãos e dê para Ele a maior e mais poderosa salva de palmas que juntos já podemos dar para o Senhor e sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que todos aqui te sirvam verdadeiramente. Fale agora com a tua igreja, com o teu povo, com os teus servos, através da pregação da tua palavra. Que o homem diminua e que o Senhor cresça. Unge os meus lábios, fala através de mim. Não deixa nada atrapalhar, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Digam amém, Senhor. Digam graças a Deus. Sentem-se, por favor. Servo de Deus, para muitas pessoas, tornou-se um título, entre aspas, dado a alguém que vai à igreja domingo pela manhã, que vai à missa domingo pela manhã, ou que tem uma igreja para congregar, para frequentar. Tanto que até as pessoas que não são cristãs, as pessoas que não frequentam uma igreja, que não congregam em uma igreja,
Quando ela quer se referir a alguém que vem à igreja, geralmente ela chama esse alguém de servo de Deus. Isso é na vizinhança, no condomínio, no trabalho, na faculdade, no colégio, enfim. Aquele irmão é um servo de Deus. Aquela irmã é uma serva de Deus. Porque a pessoa sabe que aquele irmão, que aquela irmã, ou que aquele homem, aquela mulher, frequenta uma igreja. Participa de cultos, participa de missas, e etc, e etc. Só que você se considerar um servo de Deus, só porque você vem na reunião, você acaba por si só se diminuindo. E é uma situação que eu vejo como sendo muito rasa, muito superficial. Ser servo de Deus só pelo fato de ter uma igreja, ser servo de Deus pelo fato de ir no culto, ou na missa, como os irmãos católicos assim o fazem, não. Eu tenho que bater no peito e dizer que sou servo de Deus quando, primeiro, eu aprendi a fazer renúncias na minha vida. Quando eu sou uma pessoa que aprendi a fazer renúncias, e eu já renunciei muito na minha vida, principalmente renúncias que me aproximaram de Deus e que me fizeram conhecer mais de Deus. A partir daí eu já começo a ter uma profundidade maior e eu posso dizer que eu estou servindo a Deus da maneira correta. Eu vou pedir para você ler comigo Lucas 18, palavras do Senhor Jesus, tá? Lucas 18. Se você puder acompanhar a leitura, será maravilhoso. Caso não escute com atenção, a fé vem pelo ouvir. Lucas 18. Quantos encontraram, digam amém. Versículo de número 29. A princípio, diz assim: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, pais, irmãos, mulher ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Porque eu fiz questão de ler justamente esse texto, porque às vezes para servir a Deus é necessário fazer importantes renúncias, e muitas vezes entre elas está a própria família. Perceba, renúncia, não abandono. Entende bem? Renúncia, não deixar a família de lado. Renúncia, não deixar de estar em família. Porque se você quer um compromisso com Deus, você quer servir a Ele, mas a tua família é um impedimento para isso, então você tem que fazer renúncias. Se você quer servir a Deus e a sua esposa é um impedimento para isso, então você vai ter que renunciar muito em relação a ela. Se você quer servir a Deus e o seu esposo, ele é um bloqueio, ele é um obstáculo, então você vai ter que fazer muitas renúncias em relação a ele. Perceba, não estou falando de divórcio em nenhum momento, não estou falando em abandono da família, pelo contrário. Eu estou falando que você tem que fazer muitas renúncias. Mas você pode ler comigo aqui também, Lucas capítulo 14. No versículo de número 25. Onde diz a palavra do Senhor. Lucas 14, versículo 25. Ora, iam com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer ao seu pai e mãe,
e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, ou seja, não pode ser meu servo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Muito provavelmente, alguém aqui já teve algum problema em família quando iniciou a caminhada cristã. Quando você chegou e informou que estava indo à igreja, que estava participando dos cultos na igreja, muito provavelmente você teve problemas com a sua família. Eu já atendi, por exemplo, mulheres que me disseram: pastor, meu marido me jogou na parede. E ele disse: se você não parar com esse negócio de igreja, nosso casamento vai acabar. Como eu também já vi homens que chegaram para mim e disseram: pastor, eu sei que não foi ela quem falou isso. Eu sei que ela deu liberdade e o inimigo usou a boca dela para falar. Mas eu ouvi de minha esposa a seguinte frase: você era um homem bem melhor quando você chegava tarde da noite vindo das festas e embriagado. Depois que você começou com esse negócio de igreja, você mudou completamente. Eu preferia você quando era antes. Não é muito forte você ouvir isso de quem você ama, de quem você convive há anos? Você sabendo que você está procurando uma nova vida, você sabendo que você está buscando um novo caminho, e o caminho que você deve buscar é o caminho de Cristo. Não é a igreja Paz e Vida, não é a igreja mundial, a igreja universal, a igreja internacional, a Assembleia de Deus, a Deus é amor. Não, não é a metodista, não é enfim, todas as igrejas, mas o caminho do Senhor. Você está nesse caminho, você tem consciência que está fazendo o que é certo, e aí você ouve da pessoa que você convive, da pessoa que você ama, não o incentivo, mas aquilo que pode te fazer retroceder. Alguns até mesmo acabam deixando de servir a Deus por dar ouvidos, por exemplo, à família, o cônjuge e etc. E outros não. Outros acabam fazendo certas e importantes renúncias. Quem entende isso, diga amém. Amém? Um dia, no Dia dos Pais, isso já faz uns anos, como sempre faço, eu liguei para o meu pai para desejar um feliz Dia dos Pais, enfim. E ele disse assim: todos os anos, todos os seus irmãos estão aqui, família toda está aqui, e tu é o único que não está aqui com a gente. E eu disse assim: pai, a vida que eu decidi, porque quem decide viver com Deus somos nós. Amém, pessoal? Somos nós que decidimos viver uma vida com Deus. E no meu caso, por fazer a obra de Deus, que aí é um degrau acima, não que o pastor seja maior ou melhor do que qualquer ovelha. Amém, pessoal? Até porque pastor também é ovelha. Mas quando a gente se prontifica em fazer a obra, nós estamos, digamos que num grau acima, um degrau acima. Mas a vida que o pastor escolhe é uma vida de renúncia. E a primeira delas é a família. E eu disse para ele: eu não posso passar um Dia dos Pais com o Senhor, porque o domingo é o principal dia que eu tenho que estar na igreja. Quando eu estava morando na mesma cidade que ele, na segunda-feira eu passava lá, ou ia antes no sábado, mas nunca deu para ir no domingo depois que eu comecei a fazer a obra. Por quê? Porque todo domingo eu estou aonde, pessoal? Eu estou no altar. Amém? No começo você sente falta. No começo você sente mais aquela falta. Depois você vai se adaptando. Mas se eu quiser fazer a obra, eu tenho que fazer essas renúncias. E se você quiser servir a Deus e bater no peito e dizer que você é um servo de Deus
com S maiúsculo, com todas as letras em caixa alta, dando um caps lock lá no teclado do teu notebook, do teu computador, você tem que renunciar muitas vezes até a sua própria família. Amém? Sirva a Deus, mas se tiver uma coisa em família, eu prefiro priorizar a família ao priorizar a Deus. O bom de ser membro é que dá para conciliar as duas coisas em relação à questão de estar na igreja e estar com a família, sim ou não? Hoje eu cheguei aqui por volta de 7h30, vou chegar em casa por volta das 10. Então eu não tenho como, mas você tem. Você pode muito bem estar com o Senhor todos os domingos e estar com a sua família. Mas eu quero ir mais além. Eu quero falar de uma maneira mais profunda. Se alguém da sua família se colocar entre você e Deus, escolha Deus. Amém, pessoal? Escolha Deus. Porque é no Senhor que você alcançará a salvação. E quando você estiver bem com Deus, pega essa visão. Quando você estiver forte, com a sua fé sólida, quando você estiver bem preparado, você vai ter capacidade não só de buscar a tua salvação, mas de ser aquele e aquela que vai ser o canal entre Deus e essa pessoa. Porque através de você, ela também será salva em nome de Jesus. Quem entende isso, diga amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor, minha gente. Deus é maravilhoso, né? Lucas 14, onde você está, versículo 27. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Eu sirvo a Deus, então eu sou uma pessoa que decidi pagar um preço por servir a Ele. E o que é pagar o preço? Quem é cristão há mais tempo já entende bem essa frase, pagar preço. Pagar preço, em uma tradução simples, é saber passar pelas dificuldades que a vida impõe, glorificando ao Senhor, sendo grato ao Senhor e se mantendo firme na presença dEle, sem murmurar e principalmente sem se enfraquecer ao ponto de se afastar. Para resumir, para servir a Deus, temos que aprender a passar pelas dificuldades da vida. E temos que aprender a se manter firme e fiel nas lutas que no qual irão surgir. Não dá, escuta bem, não dá para servir a Deus sem passar por provações, por lutas e por dificuldades. Eu sempre digo, se você chegou na igreja e alguém falou para você que a partir de então seria um mar de rosas, como diz o ditado, que seria tudo maravilhoso. Não, a partir de agora é só bênção, a partir de agora é só paz, é só tranquilidade, a partir de agora vai dar tudo certo na sua vida. Espero que a pessoa tenha dito isso de maneira equivocada, para não dizer de maneira mentirosa, e eu espero que você não tenha acreditado. Porque se você acreditou, você foi inocente. Porque para servir ao Senhor, nós temos que pagar um grande preço. Nós temos que passar por muitas situações. Muitas vezes nós vamos ser atacados injustamente. Muitas vezes seremos caluniados. Muitas vezes tentarão nos enganar, nos passar para trás. O diabo vai se levantar, o diabo vai usar pessoas para se levantar, situações vão acontecer, haverá dias bons e maravilhosos, mas haverá dias ruins também, haverá dias maus, haverá dias de muita felicidade, de muita alegria, e também haverá dias de tristeza.
Haverá dias que você vai estar maravilhado com o agir de Deus, feliz, louvando, glorificando, tendo vontade de falar tudo que Deus fez por você. Mas vai ter dia que você não vai ter vontade nem de levantar da sua cama. Vai ter dia que você vai estar mal, vai ter dia que você vai estar triste. Alguns vão dizer assim: ih, pastor, vira essa boca para lá. Tem gente que fala assim, né? Está amarrado, está queimado, está repreendido. Não, não é questão de estar amarrado, de estar queimado, de estar repreendido, não. É a vida cristã que é assim, com todos. Me diga um cristão que desde o dia que chegou na presença de Deus até agora, independente do tempo, só obteve vitórias na vida dele e dá tudo certo para ele. Me diga um. Se você me disser um, eu deixo de pregar hoje. Eu nunca mais pego na Bíblia, nunca mais prego, eu deixo de fazer a obra hoje. Não tem. Todo cristão passa por dificuldades. Vence muitas batalhas com a ajuda de Deus. Amém? Mas passa também por muitas lutas, porque a vida é assim. E para servir a Deus, tem que saber pagar esse preço aqui. Quem compreende o que eu estou dizendo, diga amém. Ih, pastor, hoje eu estou numa situação, que semelhante ao que o Senhor está dizendo. Eu estava num momento bom da minha vida, estava tudo dando certo, de repente a situação começou a reverter, de repente o mal se levantou contra mim, eu estou numa luta muito grande. Ei, segue firme, passa por toda essa dificuldade, agradecendo, dando glória, continua sendo fiel a Deus, continua honrando a Deus, continua buscando o Senhor, porque uma hora Deus vai dar o escape, uma hora Deus vai dar a saída, uma hora Deus vai virar esse quadro. Não abandona a fé, continua firme com Deus, porque você não tem que pensar só nessa terra, você tem que pensar na era vindoura, na salvação. Quem compreende isso, diga amém. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, pessoal. Eu sempre que vou ler essas cartas aqui do final da Bíblia, eu abro em Apocalipse e eu encontro rapidinho. Primeira de Pedro, capítulo 4, versículo de número 1. Quer servir a Deus? Terceiro, lute contra o pecado. Lute contra o pecado. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, os desejos dos homens, mas segundo a vontade de quem, pessoal? De Deus. Então, para isso eu tenho que lutar contra o pecado. E o pecado está aonde agora? O pecado está mais perto de nós do que nós possamos imaginar. Lutar contra o pecado, porque o pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Quando você for perguntado sobre o que é pecado, tem uma maneira muito simples de você explicar. Pecado é tudo aquilo que alguém faz que transgrida a lei de Deus. É toda ação que seja uma transgressão contra Deus. Falando de uma maneira mais simples, é tudo aquilo que você faça errado aos olhos de Deus. E para servir a Deus, eu tenho que estar atento a isso, porque todos os dias o pecado vai tentar me destruir, o pecado vai tentar me afastar, o pecado vai tentar me fazer cair, o pecado vai tentar me destruir, me derrubar, me afastar da presença de Deus.
Só tem uma coisa que te afasta de Deus. Nem o diabo te afasta de Deus. Ele colabora. O que nos afasta de Deus é o pecado. Isaías escreveu dizendo que os ouvidos do Senhor estão abertos para nos ouvir. Suas mãos estão estendidas para nos salvar. Mas o pecado, a iniquidade, nos separa de Deus. Quando você vê uma pessoa, por exemplo, que passou anos na presença de Deus, e hoje ela está afastada, hoje ela está distante do Senhor, ela está distante do Senhor porque ela caiu no pecado. Amém, igreja? Ela se afastou de Deus porque ela caiu no pecado. De alguma maneira o pecado entrou, e ao entrar na vida daquela pessoa, ele conseguiu afastá-la, ele conseguiu tirá-la, ele conseguiu derrubá-la da presença do Senhor. Hoje, por conta das redes sociais, das mídias, você conhece muita gente no meio cristão que ficou famoso, que cantava músicas para louvor e adoração a Deus, e que hoje, no mínimo, estão com uma visão controversa. No mínimo. Eu poderia citar alguns aqui, e a gente precisa falar com bastante cuidado também. Ontem eu estava com a minha TV ligada, na Globo, e eu vi que aquele pastor, que inclusive, eu gosto muito dos louvores dele, os antigos, né? Na época que, pelo menos na minha visão, ele estava firme com Deus e nos propósitos de Deus. Kleber Lucas, quem já ouviu falar no Kleber Lucas? Kleber Lucas é um pastor e cantor cristão, ou gospel, como alguns costumam dizer, que tem dezenas de músicas sendo tocadas, ministradas nas igrejas, porque os louvores dele, principalmente os mais antigos, eram louvores muito, mas muito ungidos. E hoje a gente está vendo o rumo que ele está tomando, e eu fico pensando o que leva a pessoa a mudar radicalmente, a se comportar de uma maneira tão radical como ele está se comportando. Hoje ele vai estar num programa à tarde da Globo, sendo jurado de um programa, acredito que seja de calouros, uma competição entre cantores. Só que as músicas que serão tocadas lá, nenhuma será para louvar a Deus. Amém? Não é um concurso cristão, é um concurso secular. E quem me conhece sabe que eu não sou radical em relação à música. Minha esposa sabe. Eu não sou radical em relação à música. Eu recomendo que a pessoa não ouça a música mundana, porque eu acho que a gente tem que louvar a Deus acima de qualquer coisa, amém? Mas se a pessoa tem o hábito ali de ouvir uma música mundana, se aquela música não é uma música que faz apologia ao sexo, às drogas, à prostituição, ao alcoolismo e etc, a gente até tolera, a gente até entende. Eu prefiro que você não ouça, amém? Amém ou não amém? Eu prefiro que você não ouça. Eu prefiro que você crie uma playlist no seu telefone de umas 500 músicas cristãs e passe o dia ouvindo louvor a Deus. Amém? Mas, pastor, eu gosto tanto do Roberto Carlos. Tem gente que gosta do Roberto Carlos, né? Eu gosto tanto da fulana, da cicrana. Aí eu vejo, poxa, deixa eu ver a letra da música aqui. Essa letra aí, enfim, né? Fala de amor, fala disso, fala daquilo. Olha, eu prefiro que não ouça, mas é até tolerável. Mas tem música, minha gente, que não dá. Quem concorda comigo? Tem música que não dá. Só que aí a gente vai ter um pastor sentado no meio de um monte de escarnecedores, que ali naquele lugar, o que tem de gente que escarnece da fé cristã, só Deus, para ter misericórdia deles, é ou não é? Aquela emissora, o que tem de gente escarnecendo da fé cristã, só Jesus mesmo para ter misericórdia.
E ele estará lá no meio desse povo. E quando alguém, não vou dizer melhor, quando alguém que tem um pingo de consciência cristã faz uma crítica por ter um pastor no meio daquele povo, literalmente sentado na roda dos escarnecedores, aí vem aqueles que querem defender com argumentos vazios, rasos e que não convencem ninguém. Não, mas não tem nada a ver. Não, é uma maneira da igreja se aproximar das pessoas, é uma maneira de ganhar almas para Jesus, como eu já falei aqui várias vezes. Essa história está tendo um efeito reverso. A igreja está com essa historinha de ir para o mundo para trazer pessoas para a igreja, e no lugar de trazer pessoas da igreja, é a igreja que está indo para o mundo. Sim ou não? É o que tem acontecido. Por isso é que a gente tem que lutar contra o pecado. Não, eu não vou cair. É a batalha da carne, como eu tenho falado aqui na quarta-feira, do fruto do Espírito Santo. A sua carne quer muito. E por que a sua carne quer muito? Porque os prazeres da carne são bons. Só tem adulto aqui. Quem disser que o sexo é ruim, está mentindo. Sim ou não? O sexo é ruim? Não. Mas, a partir do momento que você está pecando contra Deus, aquilo se torna ruim. A tua carne quer muito, mas você sabe que é errado. Então fica aquela luta da carne contra o espírito. Da carne contra o espírito. Aí você tem que lutar. Você tem que lutar. Você tem que lutar. Deus abençoa sim a relação sexual entre um casal. Amém? Dentro do matrimônio. Esses dias está uma polêmica porque o Papa Francisco está considerando rever o celibato. Quem viu isso? Quem leu essa matéria? O Papa Francisco está querendo rever a questão do celibato. Os padres, teoricamente, poderiam casar. O que a Bíblia permite, autoriza, e, se considerarmos Gênesis, até incentiva. Deus mandou multiplicar. Para multiplicar tem que haver uma conjunção carnal entre um homem e uma mulher. É ou não é? Deus abençoa o relacionamento, mas dentro do matrimônio. Aí você é um cristão. Você sabe que você tem que ter uma companheira, um companheiro, uma pessoa no qual você vai se relacionar, vai casar, enfim, vai construir uma vida. Só que a sua carne quer muito aquilo. Só que a sua carne está desejando muito aquilo. E aí você fica naquela luta. Você tem que lutar, porque o pecado é um adversário muito forte. Se você não lutar com todas as suas forças, você vai acabar perdendo, vai acabar caindo. Eu estou falando apenas dessa questão, mas tem várias questões a serem analisadas. Todo dia o pecado vem, todo dia as tentações estão ao nosso redor. E a gente tem que lutar dia após dia, dia após dia, dia após dia. Porque não dá para dizer, sou servo de Deus e vivo no pecado. Sou servo de Deus e vivo na prostituição. Sou servo de Deus e vivo no adultério. Sou servo de Deus e vivo mentindo. Sou servo de Deus e vivo enganando os outros. Sou servo de Deus e vivo levando uma vida de qualquer jeito, uma vida que não condiz com a vida cristã. Então eu não sou servo de Deus. Eu acho que eu sou, mas biblicamente eu não sou. Quem compreende isso? Então lute contra o pecado. E a quarta e última que eu quero falar com você é aqui, Tiago capítulo 4. Tiago 4. Versículo de número 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo,
constitui-se inimigo de quem? Inimigo de Deus. Ou seja, saiba que você tem que sofrer o ódio do mundo. O mundo odeia a nossa fé, a fé cristã. Tem pessoas que abrem a boca e dizem que tem ódio dos crentes. Tem pessoas que abrem a boca para dizer que tem ódio de pastor, que tem ódio dessas igrejas, que tem ódio desses cristãos. Normal. Quanto mais o mundo te odiar, mais certeza você estará que está no caminho certo. Quanto mais o mundo te perseguir, mais certeza você terá que está fazendo o correto. Quanto mais as pessoas se levantarem para te afrontar, para te julgar, saiba que você está fazendo o que é certo. A partir do momento, citando o exemplo do pastor, que você é um pastor e uma emissora de TV escarnecedora da fé cristã te chama para participar de um programa dela, aí tu tem que se preocupar, que tem alguma coisa errada contigo. Se você está se dando bem com todo mundo no trabalho, tem alguma coisa errada. Se ninguém se incomoda porque você é um cristão que dá testemunho, é porque o teu testemunho não está sendo um testemunho como um testemunho de um cristão. Porque é muito comum, é muito natural que o mundo venha nos perseguir pela nossa conduta e pela nossa fé. É uma coisa normal, é uma coisa natural, é uma coisa comum. Quando o mundo se levanta contra nós, é sinal que nós estamos no caminho certo. E eu quero que você memorize esse versículo. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ou seja, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra quem está afirmando. Se você crê que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o livro que rege a fé cristã, então você deve acreditar no que essa palavra diz. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração. Quem recebe a palavra? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de Paz e Vida. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Em Porto Alegre, Avenida Farrapos, 602, a 600 metros do Viaduto Conceição. Mais endereços no site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737.